E aí, pessoal, boa tarde. Como é que estão vocês? Tudo bem? Então, hoje estamos inaugurando mais uma forma de fazer esses webinars com qualidade. Aos poucos a gente vai inovando, melhorando, para a gente poder transformar esse canal em algo realmente rotineiro, com informação, conteúdo para vocês e o tempo todo aí a gente juntos para melhorar o negócio de vocês, ok? E fazer chegar a informação mais rápido. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar com vocês um cara sensacional, que é o Adriano, dono da World Tech, é um parceiro técnico autorizado da Lume, tem feito um trabalho muito bacana em vários clientes nossos. E trouxemos o Adriano para ele falar um pouco para vocês das melhores práticas para se colocar o nosso sistema para funcionar bem dentro dos seus ambientes. Tá? Então, esse webinar hoje está focado nisso. Vamos falar daquilo que é importante para que o sistema rode bem quando está instalado dentro da infraestrutura de vocês. Então, estou aqui com o Adriano. E aí, Adriano, tudo Boa bem com tarde, pessoal. você? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo bem. Então, Adriano, quanto tempo tem que você já está trabalhando conosco aí? Bom, na área eu já tenho mais de 20 anos de formação. Com a Lume já tem aproximadamente uns 6 anos que eu estou com vocês aí, fazendo um bom trabalho. Muito legal. E sempre com muitos elogios, viu, diga-se de passagem. Obrigado. Não, Adriano, e aí, hoje aqui o webinar ele é muito mais, a bola é muito mais para o seu lado do que para o nosso. Nada melhor do que um parceiro de negócio nosso para falar como é que as coisas de fato têm que funcionar. Né? Porque você está vivendo a Uhum. realidade no dia a dia, a realidade dos clientes. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua experiência e depois a gente vai passar realmente aí para uma coisa mais prática. Fala um pouco aí Uhum. das dificuldades de ser um cara de suporte técnico, né, dentro de clientes que rodam a nossa solução. E no mundo do varejo. Né? Sim. As dificuldades eu não vejo bem assim dificuldades, né? São grandes desafios assim muito importantes. E nessa área de infraestrutura, nessa parte de sistema, o sistema é o que fica lá na ponta, entendeu? E é muito importante você ter uma infraestrutura de forma adequada, configurada, com os equipamentos corretos, para você não ter problema lá na frente. E esse é o nosso trabalho, entendeu? Para garantirmos aí a funcionalidade do sistema, com todos os recursos sempre à disposição e com segurança, principalmente. Né? E nós já temos aí mais de 20 anos aí trabalhando nessa parte de infraestrutura, sistemas operacionais, administração de redes, parte de segurança. E temos feito aí um trabalho aí bacana aí com alguns clientes e estamos avançando aí. Aí Beleza pura. hoje, aí hoje assim, eu vou mostrar alguns conceitos importantes, né? Não se preocupe que eu não vou entrar em muitas questões assim técnicas devido à diversidade do público, né? Mas vai ficar fácil de entender. Eu vou acessar aí alguns clientes aí para a gente ver o ambiente funcionando, vai ser legal. Muito legal, muito bacana. Bom, se você quiser então já abrir aí a sua apresentação inicial, que eu vou passar para você. Tá ok. Aqui. E vamos lá. Tá contigo aí. Não está aparecendo, não. Tá, pode fazer. Tá. Então, pessoal, é, nessa apresentação eu vou abordar aqui alguns conceitos importantes, né, de uma forma didática para observarmos aí
o que é preciso fazer nas infraestruturas. Então, vamos lá. Qual a infraestrutura necessária para turbinar o PDV mais instável do Brasil? E nós vamos passar por aqui. Ó. Nós vamos ver aqui uma parte de rede elétrica, rede física e lógica, sistemas operacionais, né, os computadores em si, servidores e uma parte aí de segurança. Rodrigo? Estamos aqui, pode falar. Tá tendo um delay um pouco grande aí, pessoal, mas acho que vai dar certo. Somos iniciantes nesse negócio aí, mas nós vamos ficar bons. Logo, logo a gente vai ter aí um estúdio mais arrumadinho e tal, vai ser um negócio bem bacana, que a ideia é estar fazendo isso com mais frequência, né? Então, para todo mundo é um pouco mais novo, e a internet, ela tem aí mais ou menos uns 15, 20 segundos de delay entre o que acontece e o que passa lá dentro do YouTube, né? Então, até você pegar esse delayzinho, demora. Mas pode tocar aí que está todo mundo escutando bem. Então, aqui nessa parte de rede elétrica, é uma parte fundamental para que todo o sistema ele funcione corretamente. O delay está um pouco grande. Adriano, você pode ir apresentando normalmente, tá? Não se preocupe com o que está aparecendo no YouTube, não. Você vai fazendo que depois vai aparecer lá 15 segundos depois. É igual Gol. Você escuta o pessoal vindo na televisão, depois você está na TV acaba que você vê o outro grito. Então, veja bem, nessa estrutura aqui bem simples que eu montei, nós temos aqui a rede elétrica da concessionária. É importante isso estar ligado a um gerador, consequentemente no no-break, e após isso nós temos aí todos os nossos equipamentos de rede, servidores, PDVs, balanças, computadores e algumas lâmpadas de emergência. Por que eu montei essa estrutura desse jeito? Observe que são os equipamentos importantes, eles têm que ficar ligados numa eventual falha na sua rede elétrica, né? Então, se acabar aí a energia por algum motivo, no break entra e mantendo esses equipamentos ligados, né, você não vai ficar aí com problemas aí no funcionamento aí da sua estrutura como um todo, né? Aí logo após o gerador entra, enquanto tiver combustível, o gerador funcionando, você vai ter energia aí na loja e todos esses equipamentos aí vão estar ligados e, consequentemente, o sistema funcionando. Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui sobre essa questão dos no-breaks. O pessoal fala assim, mas eu tenho um banco de dados, para que eu preciso do no-break? Bom, então aí cabe falar que o banco de dados, ele trabalha muito com a memória do computador. Ou seja, ele carrega os dados para a memória e lá dentro da memória ele está trabalhando aquilo, porque a memória é muito mais rápida que um disco, mesmo que seja um disco SSD, né? E quando você tira ele da tomada, tudo aquilo que está em memória acaba. A memória é volátil. É um grande problema, é um problema muito sério, falta de energia nessa parte de servidor de banco de dados. O problema mais recorrente que tem é corromper tabelas no banco de dados. Então, isso causa um prejuízo enorme, né? E dá um trabalho muito grande para fazer essa reparação, né, dessas tabelas de banco de dados. Então, já teve casos aí que corrompeu o disco de tal forma que foi muito complicado de fazer a restauração. O que salvou foi um backup. Lá na frente um pouquinho eu vou estar mostrando aí de uma forma prática essa estrutura, né, como que funciona e a importância de toda essa parte de segurança. Essa parte de energia, ela é fundamental principalmente para a parte de servidor e de PDVs. Entendeu? Porque, como o Rodrigo falou aí, nessa parte dos servidores, a parte de banco de dados é que mais sofre com essas faltas de energia. E, às vezes, um no-break, um gerador, né, salva aí a vida aí de muita gente. Perfeito. Pode seguir, Guilherme. Ok.
tela parou de ficar compartilhada aí. Oi? Aqui minha tela está ok. Pode ir. Rede física e lógica. Então, essa parte de rede física e lógica, eu quero abordar o seguinte detalhe aqui, que é muito importante. Nós temos aqui um link, eu vou explicar aqui uma estrutura que a gente recomenda, né, que nós temos homologadas aí nas redes que nós administramos. E a maioria das pessoas, eles pegam um link de internet, né, que já vem no modem, compartilham em toda a rede, e às vezes até abrem porta de banco de dados, né, na própria internet, causando uma situação assim, de risco muito grande dentro da sua rede. Então, o correto é você receber o seu link de internet, colocar ele para entrar num firewall. Esse firewall, ele vai distribuir esse link através de um switch. E dentro dessa estrutura de supermercados, é importante você ter esse seguinte conceito aqui. Ó. Esse switch ele faz uma VLAN para uma rede corporativa. Por que eu chamo de rede corporativa? A rede do supermercado, a rede do cliente, é somente equipamentos da loja, somente equipamentos da empresa que tem que fazer parte dessa rede. É muito importante isso. Por quê? Eu vejo celulares de clientes, celulares dos próprios donos do estabelecimento, de funcionário, de vendedor e etc. Tudo conectado na mesma rede corporativa. Você não faz ideia o quanto isso é grave. E essas pessoas estão levando dados da sua rede por onde quer que elas andem. Então, isso é muito perigoso. A pessoa ela pode trazer um problema de vírus para dentro da sua rede, ela pode causar vários problemas muito graves se não ficar muito atento a isso. Isso é um problema que eu mais vejo por aí. Entendeu? A rede corporativa, principalmente essa parte de rede Wi-Fi, as pessoas compartilham assim, sem critério nenhum, sem nenhuma segurança. Então, essa estrutura é importantíssimo você ter somente os equipamentos da empresa e sendo controlados também, né, por um firewall, por um servidor de domínio, para que você tenha aí o controle de todo esse ambiente. E caso seja necessário distribuir uma rede liberada assim para as outras pessoas, não tem problema nenhum em fazer isso, desde que seja feita da forma correta. Aí aqui nessa parte de firewall, nós colocamos uma segunda rede, né, em um caminho físico completamente diferente da rede corporativa, né, que é o que nós chamamos aí de VLAN. Através do switch, um switch gerenciável, é tranquilo de fazer isso, você tem um controle de tudo que está acontecendo nesse ambiente. E você montando uma estrutura assim, dessa forma, de forma bem organizada, fica fácil também de eventuais crescimentos, né, expansão. De repente você tem problemas aí de link, fica caindo toda hora, entendeu? Isso é muito comum. E aqui você pode acrescentar um segundo link para fazer uma redundância. Pode acrescentar até um terceiro link, entendeu? E você vai dimensionando aí de forma gradativa aí a sua rede, isso vai ficar bem bacana. Então essa parte de segurança da rede, é importante, né, ter esse entendimento e fazer um pequeno investimento, entendeu? Um profissional também que saiba fazer esse tipo de configuração e esse tipo de controle. Entendeu? Porque através de qualquer equipamento que não seja controlado dentro dessa rede, você pode trazer problemas aí graves para a sua estrutura. Vocês têm que entender que o que você tem de mais importante e mais valioso dentro do seu negócio são as suas informações. O restante, se você tiver recursos, você pode adquirir equipamentos e o que tiver mais aí dentro do estabelecimento. Mas agora, se você perder as suas informações, tiver algum tipo de problema, entendeu? E não tiver assim um backup, algo que te resguarde contra isso, fica bem complicado de reparar esses danos aí causados por redes mal configuradas, né? Dentro desse processo, né, a gente está falando de problemas da LGPD, né, que a LGPD hoje, você pode sofrer uma fiscalização, e essa fiscalização pode exigir de você um relatório para dizer como você está cuidando dos dados dos seus clientes.
né? Então tem pessoas que ainda não olharam. Eu sugiro que acessem aí no YouTube, assistam a nossa palestra, que a gente já fez um webinar que nós fizemos sobre o LGPD algumas semanas atrás, foi muito legal, né? E também tem outro problema que são os hackers, né? É aquela questão do cara roubar o seu banco de dados e só liberar com você com pagamentos de Bitcoin, se é que libera, né? E assim vai. Nós tivemos um problema exatamente igual a esse recentemente, né? Nós fomos atender a um cliente Lumisoft, né? Pegamos a infraestrutura dele para cuidar e quando eu fiz a primeira análise no ambiente, verifiquei que ele não tinha backup, não tinha firewall, não tinha nada disso. E o banco de dados dele estava com a porta aberta dentro de um IP público no modem direto na rede, entendeu? Então, sem nenhum tipo de segurança. Aí, como era um trabalho de infraestrutura, nós iríamos refazer toda essa infraestrutura. Aí, isso foi na parte da manhã, umas 11 horas da manhã. É, Aí, a primeira coisa que eu fiz foi implementar um sistema de backup, né, aqui no nosso servidor remoto. E foi questão, assim, de um dia para o outro, né, aconteceu exatamente esse tipo de problema é, em uma rede a qual ele passava o acesso, né, para uma empresa terceirizada que prestava um serviço lá dentro, e essa empresa teve um problema de infestação de vírus, né, esses vírus de sequestro de dados, esses ranços. E devido à porta do banco de dados estar aberta, e com link direto com essa empresa, né, teve realmente esse problema. A base do cliente foi toda criptografada, e o que salvou foi esse backup que nós fizemos. Ele perdeu somente algumas horas de trabalho aí, nada complicado, algumas notas só que teve que dar a entrada novamente, porque se nós não tivéssemos feito isso logo de imediato, uma empresa assim acho que de uns 17 anos deixaria de existir os seus dados, né? Agora, eu gostaria que vocês imaginassem, né, o prejuízo, né, o problema que isso traz para dentro de uma instituição. E não é só um prejuízo assim de financeiro, né, material. Existe um prejuízo de imagem também, que é muito complicado. Você chega lá no estabelecimento para fazer uma compra e não consegue porque simplesmente o sistema não está funcionando. Eu não consegue alterar preço, não consegue fazer nada por uma falha, assim, ao meu ver, assim, muito básica, né, que muitas pessoas cometem e não ficam atentas para isso e um dia o problema acontece. A gente faz de tudo assim para não acontecer. Agora, quando acontecer, você está preparado para isso? E esse tipo de problema ligado a esses ataques, essas pragas eletrônicas que tem por aí, muitas empresas aí, elas podem investir em tecnologia de ponta. Eu falo que eu costumo falar para os clientes que não existe nada que vai assim garantir um 100% de segurança, né? A gente tem que estar preparado para o pior, e às vezes o pior acontece. E essa parte aí de backup, de replicação de dados, entendeu? Com segurança, costuma salvar aí nessas situações. E é muito importante também saber fazer o backup, que é um outro erro dentro de uma estrutura de rede que nós observamos muito tempo por aí. Às vezes a pessoa, ela até faz um backup, tá? Mas o backup ele fica completamente exposto na rede, entendeu? Onde todo mundo tem acesso. Então, tem que criar alguns mecanismos de segurança para proteger esse dispositivo também, entendeu? Simplesmente não basta você fazer o backup. Você tem que garantir que esse backup está seguro, que as informações estão seguras, que o seu banco de dados está seguro também. É por isso que nós temos que fazer essas configurações, né, de forma correta, com instalação de equipamentos e softwares que podem garantir o funcionamento disso tudo. Porque senão o prejuízo é muito grande. E às vezes fica praticamente inviável, né, você fazer uma restauração assim, de uma base de dados assim completa, dependendo do problema que acontece. Por isso que eu toquei no ponto da parte de energia também lá atrás, porque né, numa eventual falta de energia também, você pode perder o seu servidor, o disco da máquina, entendeu? Então, assim, equipamentos falham, e você tem que estar pronto para isso. E, assim, existem aí inúmeras tecnologias que o administrador da rede ele pode usar para poder ter esse tipo de proteção. Então, eu toquei nesses dois pontos iniciais, nessa parte de estrutura
física, né, e lógica envolvendo eletricidade, no break, gerador, muito ligado a essa parte de banco de dados, segurança da informação nessas redes aí abertas, entendeu? Com senhas de Wi-Fi bem óbvias, fáceis, né, de serem quebradas, entendeu? Vários equipamentos que não são da empresa fazendo parte da rede da empresa, coletando informação, levando dados da rede por onde quer que eles andem, trazendo problemas para dentro da infraestrutura também. Então, isso é muito grave e esses são os principais problemas, né, que nós encontramos por aí. Quando nós chegamos diante aí, de alguns cenários, uma das primeiras coisas que nós observamos, assim, escancaradamente, é isso. Então, é importante, o dono do estabelecimento estar atento para essas questões, e fazer algum tipo de intervenção com alguém que, obviamente, entenda do assunto e consiga configurar uma estrutura realmente segura. Além desse processo que você falou, tem uma questão também que vocês perguntam, você já vai falar, ó, que é isso aí. O pessoal Uhum. pergunta, qual é o servidor? Você põe Linux, põe Windows? O que é que você faz nesse servidor? E esse servidor, ele serve para tudo? Só serve para banco? Como é que isso funciona? Então, essa parte aqui de sistema operacional é um outro grave problema que nós nos deparamos aí com muita frequência. Eu coloquei essas versões aí, né, Windows 10, a partir de Windows Server, versão 2019, o Debian, o CentOS, que são versões que nós trabalhamos aqui, que são homologadas dentro do Lume. Aí, na parte de banco de dados, nós trabalhamos com Linux, né, temos essas duas distribuições aí. Na parte de servidor, nós temos aí o Windows Server, né, e nas estações de trabalho, e nós trabalhamos aí com Windows 10. A minha forte recomendação é sempre coloque versões mais atualizadas do seu sistema operacional. E eu vou aproveitar e já fazer um alerta aí, porque eu estou vendo muitas pessoas e muitos clientes ainda usando sistemas operacionais já até descontinuados, Windows 7, por exemplo. Já faz bastante tempo aí que ele está descontinuado. Daqui a pouco sai uma atualização do Lume, que vai precisar de uma atualização do Windows, e que no caso para o Windows 7 não vai ter mais, né? O Windows 8 também já está saindo de linha, e simplesmente o sistema não vai funcionar, entendeu? E tem muitos clientes aí com todo o seu parque computacional, seus equipamentos aí, usando sistemas operacionais já descontinuados. Além do problema de segurança que isso traz, você corre o risco de abrir aí o seu estabelecimento e simplesmente o sistema não funcionar por falta de atualização, por falta de manutenção nisso aí. Agora, imagina você aí que está ouvindo, né, a quantidade de computadores, né, de PDVs que você tem aí na sua loja. Aí, se não ficar atento para esse detalhe, tudo parar de funcionar por conta, de uma falta, uma observação simples, né? Isso é um cuidado assim básico que a gente tem que ter com relação a essa parte aí de sistemas operacionais, envolvendo essas questões aí de atualização, parte de segurança, que é muito importante. Toda hora nós temos aí problemas relacionados à segurança desses sistemas aparecendo, e as atualizações são muito importantes, você está cuidando disso aí. Nessa parte aí de banco de dados, como eu falei, tem essas duas distribuições, nós temos homologadas. É importante também manter a base do banco de dados no repositório dessas distribuições aí para manter sempre o MySQL, né, atualizado, entendeu? Então, eu vejo muito problema relacionado a isso aí também. Às vezes eu pego aí alguns clientes para fazer algumas manutenções, e quando nós vamos fazer uma vistoria nessa parte de servidor, simplesmente o servidor foi instalado alguns anos atrás, não teve nenhuma manutenção, não teve uma atualização, nenhum tipo de acompanhamento. A gente vai dar uma olhada lá nos logs, na estrutura do que foi feito, e observe que a coisa está lá, deixou jogada, né? Então, o que você tem mais de valioso está aí esses servidores, né, esses sistemas rodando, entendeu? Então, é importante fazer um gerenciamento disso aí tudo, para que você não tenha aí problemas, né? E eu reforço esse alerta que eu estou falando aí com vocês. Você que está usando aí essa parte de Windows aí já desatualizada, versões do Windows 7, até mesmo do Windows 8, por incrível que pareça, essa semana eu me deparei com clientes usando o Windows XP ainda.
entendeu? Então, a gente tem passado por aí e vendo todos esses problemas e alertando os clientes e fazendo assim de tudo para estar fazendo esse tipo de correção o mais rápido possível. É um negócio que dá muito trabalho, dependendo da quantidade de equipamentos que você tiver aí, entendeu? Mas tem que ser feito. Mas se você não fizer isso aí, pode chegar um momento aí que a coisa vai ficar bem complicada. Perfeito. E essa coisa de virtualização de servidores? Então, é, vamos tratar essa parte aqui de virtualização de servidores. Por que virtualizar um servidor? Existem várias tecnologias aí disponíveis no mercado, né? Vários ambientes de virtualização que você pode usar. Nós temos homologados aqui com a Lumisoft, né? O Proxmox, que ele é um gerenciador de ambiente de virtualização. E a virtualização hoje ela permite você reduzir custos, né? Porque nós precisamos sempre de mais de um servidor para deixar uma aplicação rodando com segurança, né? E o correto é você ter uma máquina virtual ou um servidor para cada aplicação. E de vez em quando a gente encontra esse tipo de problema aí também. A pessoa monta um servidor e coloca mais de um serviço, né, rodando na mesma máquina. Aí quando dá um problema nessa máquina, para tudo. Entendeu? E com essa tecnologia que nós temos aqui de virtualização, ela permite você ter essa redução de custo, né, um aumento de performance em, usando a tecnologia e as configurações adequadas. Aí essa parte de segurança, que é uma questão assim, muito abrangente, eu vou ser assim, um pouco resumido, voltado nessa questão da configuração do seu servidor, porque se a gente for entrar aqui nesse ponto, eu tenho muitas opções aí para a gente estar analisando. Então, é importante você ter uma boa performance, ter uma máquina configurada de forma correta, com discos de alta velocidade, uma quantidade de memória o suficiente, e você trabalha aí essa parte de segurança, né, envolvendo a redundância entre esses servidores mais importantes de bancos de dados, alta disponibilidade, né, caso um servidor ele fique fora do ar, uma máquina física, ou você precise de desligar para fazer algum tipo de manutenção, ou ela deu algum tipo de problema, ou você tenha um outro servidor que pode subir o serviço aí para você, para ele não ficar disponível. E a parte de backup, que é importante ser feita de forma correta, entendeu? Geralmente aqui nós colocamos backup e redundância, né, com essa parte de replicação de dados, trabalhando em conjunto. Porque geralmente o backup você trabalha com ele mediante agendamentos, né? Então Deixa sempre você eu vai ter um cortar um pouco backup. essa pedaço seu e falar uma coisa interessante. A gente tem visto que as pessoas não percebem, às vezes, que algumas demandas fiscais, elas exigem muito mais dos equipamentos para poder atender essas novas exigências. Então, por exemplo, uma dessas demandas é o caso do XML, que ele precisa ser armazenado durante 5 anos. Isso. Né? Isso. E hoje, na verdade, cada cupom fiscal que passa num PDV, ele dobrou, na verdade, o tamanho do cupom fiscal. Né? Então, hoje você tem um cupom fiscal, né, que ele era o cupom antigo, com as informações do cupom, que você precisa para trabalhar, mais um arquivo XML que precisa ser guardado, né, ele vai ser enviado e guardado no banco, etc., que é validado com a Secretaria de Fazenda. E esse arquivo XML, ele é grande. Né? Você pode compactá-lo, fazer uma espécie de um zip e tal. Então aí você tem uma série de procedimentos. Né? Por exemplo, o guarda da loja, que é o que a gente hoje utiliza como se fosse uma represa, né? Que ele recebe todos os dados de venda, concentra esses dados ali e depois no fim do dia, aliás, à medida que ele vai comunicando, ele vai mandando isso para o servidor central. Mas ele evita que todos os PDVs se comuniquem juntos com a matriz. Ou seja, ele faz uma represa ali desse processo de comunicação e aí você consegue administrar bem toda essa comunicação com a matriz. Se caso caia essa comunicação, todos os PDVs continuam trabalhando normalmente. Na hora que a comunicação voltar, eles voltam a falar. Hoje tem vários serviços que já se comunicam direto com o PDV. Né? E, aliás, essa é uma grande tendência para o futuro, principalmente quando a gente fala de CRM.
né, onde você tem algumas coisas feitas para o cliente, onde aquele cliente está mexendo com um aplicativo, quando ele chega no PDV, ele quer que aquela promoção, aquela coisa aconteça no PDV. Né? Você tem, por exemplo, carteiras virtuais, que hoje, para você pagar com essas carteiras, o PDV precisa estar no ar, conversando online ali com o sistema de TEF. Né? Uhum. Então, assim, as demandas de infraestrutura estão cada vez maiores, né, em termos de operação que não para, redundância de conectividade, etc. E essa parte de alguns procedimentos para fazer backup e limpeza desses arquivos que ficam no guarda são fundamentais, né? Bem como também a possibilidade de você fazer alguns procedimentos para você diminuir o tamanho do seu banco de dados da matriz. Então, tudo isso são atividades. Quem entrar hoje no Knowledge Base, né, na base de conhecimentos da Lume, na hora que vai abrir um chamado, pode escrever, vai encontrar alguns artigos falando sobre esse tipo de coisa. E aí, Adriano, você que está no mercado, como é que é o tratamento disso, né, desse armazenamento, dessa limpeza, desse envio dos dados e da questão desse backup que você estava falando do banco? Isso, backup é local? Você faz isso em nuvem? Como é que você está fazendo isso? Então, nós temos um conceito, né, na área de tecnologia referente a essa questão de backup, que é importante você ter no mínimo 3 backups para você ter um, se um dia você precisar. Né? E é importante a loja ter um backup local. Aí eu quero abordar um conceito importante em cima dessa questão de backup, que é uma coisa que muitos administradores de redes falham em não testar, seria o restore desse backup. Você tem que ter um ambiente de teste onde você pode fazer um teste de restauração desse backup, simulando um eventual problema aí que aconteceu na sua rede. Então, hoje a tecnologia permite você fazer um backup mais sofisticado. Antigamente, o pessoal fazia backup da base de dados somente, entendeu? Aí, beleza, você tem um backup disso aí, se der algum problema no servidor, um problema crítico, você perdeu o disco por uma queda de energia ou algo parecido, ou por uma própria falha do equipamento, beleza, você tem um backup do agendamento anterior ao problema, mas aí você vai ter que instalar servidor novamente, instalar sistema operacional, fazer instalação de banco de dados e fazer um restore desse backup. Isso demanda muito tempo, entendeu? E costuma ficar bem caro, né? E o tempo hoje ele vale muito, né? Então, hoje é possível você fazer um backup de espelhamento, né, do seu servidor, ao ponto se você tiver algum desastre nessa máquina, você pode fazer uma restauração, né, a nível de espelhamento e ter tudo ali de volta, até o que estava sendo gravado na memória no momento que foi feito o backup. Isso tudo localmente. Aí é importante você ter um segundo e um terceiro backup em nuvem, né, fora da empresa, porque muitas coisas podem acontecer. Pode entrar alguém lá, roubar o equipamento, entendeu? Levar o história de backup também, isso quando tem, né? Eu estou dando esse exemplo porque nós já precisamos de atender clientes aí que sofreram esse tipo de situação. E podem acontecer diversas coisas lá também, alguns acidentes, algum incêndio, um cano que estoura, entendeu? E, e, e você pode aí estar perdendo o seu equipamento. Então é importante você ter um backup fora da empresa, porque caso contrário, entendeu? Se acontecer algo, a empresa ela vai deixar de existir, ela vai deixar de funcionar por conta de algo que é bem tranquilo, né, de se fazer hoje. A tecnologia permite você fazer isso aí até com uma certa facilidade. E essas informações, principalmente, a que o Rodrigo tocou nesse ponto aí, muito crítico, que é essa parte fiscal, né? Se você perder as suas informações fiscais, essa parte de XML, então, você vai arrumar um problema aí pro resto da vida, entendeu? Essa empresa. Fica complicado, né? De tratar essas questões aí. Aí, às vezes, por falta de ter esse conhecimento, né, do cliente ver que precisa disso, do administrador lá do ambiente de tecnologia não ter esse cuidado, a gente pode ter aí problemas muito graves em relação a isso. E aí, o custo para manter uma estrutura dessa, para você
comprar o equipamento correto e fazer as instalações em relação ao prejuízo que isso causa, ele é insignificante. Entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente está trabalhando muito em cima disso, para que os clientes eles fiquem atentos para essa questão, entendeu? Tivemos recentemente agora um problema em um cliente que ligaram uma máquina de solda, né, na tomada, na rede elétrica. Na tomada assim mesmo, igual a tomada que você liga aí, né, o seu celular para carregar. Aí tem uns artistas aí que de vez em quando fazem isso. Aí ligaram a máquina de solda e provocou uma sobrecarga muito grande no servidor. E o que salvou esse cliente foi o backup, porque os equipamentos eles queimaram, assim, deram um problema assim, de um jeito que foi complicado aí de reverter a situação. E o interessante é que nesse período aí que a loja ficou sem o servidor, né, o PDV da Lume continuou trabalhando. A loja ficou uns 3 dias até a gente conseguir comprar uma outra máquina, fazer todas as configurações e fazer o restabelecimento de todos os servidores virtuais, né? E foi bem tranquilo a instalação, né? Quando você tem esse tipo de backup, é só fazer um restore no ambiente bem simples de estar gerenciando e cuidando disso aí. E o PDV da Alum, ele funciona offline, né? Ele não para. Você tendo aí um equipamento correto aí lá na frente de caixa para estar atendendo aí pelo menos ao mínimo, né, dessa necessidade de hardware, e não é nada assim, né, tão grande que você precisa de investir uma fortuna para fazer isso, entendeu? Hoje nós temos aí equipamentos aí bons, né, com uma velocidade boa, com discos de alta performance, né, e que você não gasta tanto assim para ter uma frente de caixa funcionando, né, perfeitamente, principalmente quando dá algum tipo de problema desse. Eu vou acessar aqui agora um ambiente. Aqui nós temos aqui um ambiente de virtualização, né, que a gente costuma aí trabalhar, e nós temos aqui três máquinas virtuais. Aí, como eu te falei, aqui na parte de banco de dados, nós temos aqui o Debian, né, e na parte aqui de Windows, de retaguarda, né, nós temos aí nessa máquina aqui, o Windows 10 aqui, profissional, né, na parte do guarda. E, como eu falei, é muito importante você ter agilidade, você ter velocidade, além de toda essa parte aí de segurança que eu já comentei com vocês. Então, aqui nesse ambiente de virtualização, aqui no Proxmox, nessa parte de Linux, onde nós temos aqui os nossos bancos de dados, nós temos essa tecnologia aqui de container, onde eu reduzo bastante os recursos, né, que a máquina virtual ou o servidor ele vai consumir. É uma tecnologia muito interessante que eu recomendo aí que as pessoas fiquem atentas para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês esse cliente aqui, se não me falha a Só para memória. quem está assistindo e que talvez não tenha tanta conhecimento, para falar máquina virtual, etc. Mas é basicamente a gente pegar um equipamento e transformar ele como se fossem vários computadores num único só, né, na mesma Isso, máquina. Então eu é isso posso ter aqui. ali 3, 4 sistemas operacionais, computadores rodando em cima de um mesmo processador, etc., né, compartilhando Isso, esse recurso das máquinas, porque muitas vezes os recursos da máquina são subutilizados. isso mesmo. Então, eu vou explicar aqui isso aí que o Rodrigo falou. Aqui nesse ambiente, eu gerencio ele todo pelo ambiente gráfico, pelo navegador aqui mesmo. Aí aqui eu tenho o meu data center e aqui o meu PVE01, que é o nome que eu coloquei nessa máquina aqui, representando o meu servidor físico. A máquina física que você tem lá, o servidor lá da HP, da Dell que você tem. E debaixo desse servidor físico, eu tenho essas três máquinas virtuais aqui. Eu tenho dois bancos de dados, o banco do saque gerencial, eu tenho aqui o banco de dados do PDV, e aqui eu tenho o meu retaguarda, né, o meu guardião. Então, assim como numa máquina física, a máquina virtual tem todos os recursos aqui disponíveis à sua mão, entendeu?
E olha só a vantagem de dominar essas tecnologias e trabalhar com elas dentro dos clientes. Por exemplo, eu tenho essa máquina virtual, esse container aqui, com a distribuição do Linux Debian, com MySQL instalado, rodando o meu banco de dados aqui da frente de caixa, dos PDVs. Aqui eu tenho um sumário. Esse cliente aqui, ele, se não me falha a memória, ele tem 9 PDVs. Tá? Observem aqui o consumo de memória que eu tenho aqui nesse servidor. Eu coloquei aqui de propósito somente 2 GB de memória para esse servidor e ele nesse exato momento está consumindo aqui somente 8%, quase 9% aí desse recurso. Além de eu ter uma série aqui de gráficos, né, mostrando aí o monitoramento, né, de toda essa máquina. Agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, a velocidade disso aqui. E a facilidade de estar administrando um ambiente desse. Observe, se eu perceber que o meu servidor aqui ele está tendo um consumo um pouco elevado de memória, que não é o caso. Se você tivesse uma máquina física, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que desligar o seu servidor, abrir ele, pegar o pente de memória, colocar lá, ver se funciona, ligar e etc. Entendeu? Isso aí leva um tempo e você vai deixar o sistema indisponível. Então, observe como que é simples aqui. Esse cliente ele está em produção, ele está funcionando. Entendeu? Eu vou entrar aqui na parte de recursos e aqui onde eu tenho aqui a minha configuração de memória, eu vou fazer uma edição. Eu vou fazer uma edição aqui. Eu tenho aqui 2048, né, megabits, né, que representando aí os 2 GB de memória. Eu vou aumentar essa memória com a máquina ligada. Vou colocar mais 1 GB de memória nela. 3072 para 3 GB. Pronto. Aumentei a memória do servidor, tá? E sem precisar de desligar e nem reiniciar a máquina. Vamos ver se deu certo, se está lendo ali. Vamos voltar lá no sumário. Antes eu mostrei para vocês que aqui estava 2 GB. Estava tendo um consumo de 8% em cima daqueles 2 GB. Eu aumentei aqui para 3 e o consumo caiu para 5% proporcionalmente. Então eu fiz isso tudo com a máquina ligada. Estou aqui na tela do console dela. Tá aqui, o servidor está ligado, né, está funcionando. Viu? Agora eu vou fazer um teste aqui para vocês, simulando alguma situação que eu precise de reiniciar esse servidor. Eu vou deixar aqui uma tela com um teste de ping nesse servidor. Observem que o servidor ele está respondendo aí, né, esse teste de ping. Observe que ele está funcionando, está respondendo e eu vou dar um comando ali no servidor agora, na máquina virtual, para a gente reiniciar esse servidor. Viu? E eu quero que, principalmente aqueles que já tiveram alguma oportunidade de fazer isso, de reiniciar um servidor, uma máquina física, e às vezes isso leva um pouco de tempo. Na hora que eu reiniciar esse servidor, esse teste ele vai interromper, indicando que a máquina foi reiniciada, ela parou o serviço, saiu da rede, depois vai carregar o sistema operacional, subir os serviços que tem instalado lá, voltar para a rede, nós vamos observar isso aí. Eu acredito que eu vou gastar mais ou menos uns 2 a 3 segundos para reiniciar esse servidor. Eu vou digitar o comando aqui, aí o comando reboot. Tá? Antes eu vou mostrar aqui para vocês na parte de network, né, na parte de rede aqui, que eu estou me comunicando com essa máquina aqui, com esse IP, né, final 199, tá? Tá aqui a comunicação sendo feita, né, no IP 199, nesse servidor, e agora eu vou reiniciar esse servidor com esse comando aqui, reboot. Pronto,
ele já iniciou um processo de reiniciar, e daqui a pouco nós vamos ver aqui, olha só, tempo perdido. Observem que ele deu um salto só aqui, ó. Ele deu uma falha, uma única falha no momento que eu digitei o comando para a máquina reiniciar. Ele falhou somente um aqui só e voltou já imediatamente. Então, eu acho que não gastou nem 2 segundos para reiniciar esse servidor e a máquina já está aqui online de novo, com a tela de login. Certo? Então, observe o quanto que é rápido. Eu posso fazer alteração na quantidade de memória, eu posso fazer alteração no espaço em disco, caso eu observe que o meu disco aqui esteja cheio, né? Eu posso acrescentar mais espaço em disco, desde que você tenha aí espaço livre no seu disco físico. Isso tudo com a máquina ligada. Então, isso garante assim um funcionamento melhor de tudo, todas as configurações aqui eu posso fazer dessa forma. E aquela parte de backup que eu falei para vocês, aqui eu tenho um storage, né, que está aqui anexado a essa minha estrutura, que além das máquinas virtuais que eu tenho aqui, que compõem o sistema, eu tenho aqui o meu storage, onde eu faço o backup, o espelhamento de tudo isso aqui, tudo que tem aqui em cima. Então, se eu vim aqui na parte de conteúdo aqui, no que contém aqui nesse storage, ele vai me mostrar os backups realizados aqui. Aí, observe, cada máquina aqui, ela é identificada por um número, que a gente chama de ID. E aqui eu tenho um backup com uma retenção aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias para cada máquina dessa. Se eu tiver uma perca de uma máquina dessa aqui, eu simplesmente seleciono aqui qual foi o meu último backup e faço um restore dele aqui. Entendeu? Ele vai fazer um restore completo de tudo que tem no servidor, com o sistema operacional, com as informações, o que tiver mais lá, até o que tiver gravado na memória no momento em que o backup foi feito. O negócio, e aqui eu posso também... preciso parar aí. Uhum. Eu fico de cara que é o seguinte, isso que você fala, a maneira que você fala, me lembra uma historinha que é famosa, uma historinha da fábrica. E aí você tem uma fábrica e a fábrica está bombando, produzindo. De repente, bum, parou tudo, a energia parou, desligou, a fábrica parou, 200 funcionários pararam, todo mundo parou. E agora, o que é? O que aconteceu? Tal, e mexe daqui, mexe dali, mexe dali. Pô, quem é que consegue resolver esse negócio? Putz, tá. Você quer, liga lá pro João. Aí ligaram pro João. Aí passou lá 15 minutos, chegou o João correndo lá com a maletinha dele, olhou, viu, tal, chegou num quadro elétrico lá, pegou uma chave de fenda, abriu um quadro, aí o negócio, a fábrica voltou tudo a funcionar, pá, voltou tudo ao normal. Aí, pô, João, quanto é que foi aí? Aí o cara olhou e falou, caramba, João, 10 mil reais, bicho? 10 mil reais você só meteu uma chave de fenda. Que isso? Como é que você justifica isso aqui? Ele pegou a notinha dele e aí escreveu assim, R$1, né? Usar a chave de fenda para resolver o problema. R$9.999. 10 anos de experiência aprendendo a mexer com a parte elétrica para resolver o problema. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente isso. O mercado está cheio de pessoas que se dizem entendido, que sabe, que faz e tal. Mas, na hora da contratação desse serviço, pessoal, muitas vezes a gente, por causa de 10, 15, 20 reais, né, um valor de hora, uma coisa, se contrata qualquer pessoa por aí. E depois, é claro, que as consequências vão vir. Então, a Lume hoje, ela tem os parceiros técnicos autorizados dela. Então, aqui em Brasília nós temos 3, lá no Tocantins também nós temos mais um, e hoje, quando precisa também, a gente manda parceiro autorizado para dar o atendimento, ou até forma um parceiro autorizado na região
né, que os nossos parceiros autorizados nos ajudam a formar outros parceiros autorizados. Então, eu queria lembrar aqui que a gente tem hoje como parceiro autorizado, além da WorldTech, né, a gente tem o pessoal da PSU, tem o pessoal lá da IPTEC, lá no Tocantins, tem também o pessoal aqui do... Eu vou lembrar, até o final eu falo de novo aqui. Eu vou colocar depois no link desse vídeo, eu vou colocar o link dos nossos parceiros aí para vocês terem também. Agora, vocês estão vendo aí com o Adriano que a experiência né, você não colocar uma pessoa, daqueles, a gente chama, aquele cara que aprende pela internet, né, vai lá e tal, e futrica, você colocar a sua empresa na mão de pessoas assim não vale a pena. E é por isso que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades com alguns clientes que falam, porque o sistema isso, o sistema aquilo. E aí vocês começam a observar que não é sistema. É porque existe uma necessidade de uma infraestrutura muito boa hoje para você rodar qualquer produto de tecnologia. E a gente necessita que a tecnologia esteja disponível no momento que o problema acontece. Então, não adianta você ter um negócio que ele tem 90% está disponível, não é que tem que estar disponível 100% do tempo. E para isso, você tem que ter planejamento, organização, né, e investimento. Então, se você não consegue investir tudo em determinado momento, não tem problema. Você pega uma pessoa como o Adriano, né, como os meninos lá da Zogo, lembra que da Zogo, lá, nossos amigos da Zogo, e senta e faz um planejamento. Fala, vamos fazer isso agora, depois vamos fazer mais isso, mais isso, mais isso. Agora, o que não dá é você falar, eu não vou comprar no break, que é muito caro. Ou compra um no break desses de mais vagabundinho para colocar no seu servidor, ou não coloca um firewall na rede, sua rede está exposta, está aberta. Então, assim, são coisas muito básicas, né? E aí depois não adianta ficar ligando e falando, porque meu negócio parou, eu quero agora imediato. Nem sempre dá para fazer isso daí. Né? Então acho que valeu a pena dar uma paradinha aqui só para lembrar isso e lembrar essa historinha, né? Para você ver que como ele consegue aí remotamente fazer toda uma gestão da estrutura da rede. Consegue administrar todos os computadores, os PDVs, os servidores, os backups, né? Porque na hora que você tiver um problema, isso tem que estar disponível. Tá bom? Vou deixar você continuar aí, Adriano. Desculpa parar. Então, não, foi importante. E assim, a gente tem todo o monitoramento disso também, entendeu? E vários alertas, né? E a gente consegue administrar aí, estar conectado simultaneamente aí em muitas redes ao mesmo tempo, estando controlando. Eu mostrei um ambiente que mais simples, né? Mas temos estruturas aí com ambiente mais mais complexo, né? Com mais servidores, fazendo balanceamento de carga, fazendo replicação entre as máquinas, tendo alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade? Imagine que aqui eu tenho esse PVE01 aqui, e se eu tiver um outro servidor físico, eu acrescento ele aqui como PVE02, um terceiro PVE03, e assim vai, certo? Então, todas as máquinas que estão no primeiro servidor, caso ele dê algum problema, elas são migradas automaticamente para o segundo ou o terceiro servidor, mediante configurações que eu faço, para você não ficar com o sistema parado. E essa questão aí que o Rodrigo falou em relação a você ter um técnico qualificado que tenha conhecimento, que tenha certificação, que realmente estudou e que tenha experiência na área, isso é muito importante, porque hoje na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, tem gente que consegue configurar um servidor. E uma grande parte do trabalho que nós fazemos nos clientes é corrigir problemas também de configurações mal realizadas, entendeu? De pessoas que não têm um conhecimento na área. Se você vai fazer uma instalação de um banco de dados em um sistema operacional Linux e você não tem um conhecimento, não é um administrador desse sistema, não tem conhecimento das ferramentas que você vai usar, dos comandos e por aí vai, não fica complicado, né? Você somente pegar uma receita que encontra na internet, isso tem muito por aí, e às vezes a pessoa até consegue colocar para funcionar, entendeu? Mas no primeiro problema ela não consegue resolver. Então, é muito importante ter essa qualificação, ter essa experiência, né? Isso leva um tempo para ser adquirido, né? Você tem que ter aí bastante dedicação na área. E cada dia que passa, essa parte de tecnologia ela está sendo mais usada, né?
e o nível de exigência cada vez vai subindo, e as pessoas elas têm que ficar atentas para isso, não deixe qualquer pessoa colocar a mão nos seus equipamentos, é a sua vida, é a vida da sua empresa que está ali. Certifique-se de que ele tem a qualificação, de que ele saiba realmente operar o sistema e administrar isso tudo, porque senão o prejuízo é muito grande, né? E às vezes, como o Rodrigo falou, a pessoa acha, mas um no-break é muito caro. Agora, vamos fazer uma conta assim, por alto, assim, básica, né? Um PDV parado, entendeu? Ou mais de um dia de pagamento, assim, uma hora, né? Será quanto de prejuízo que ele te dá, entendeu? Será que é mais do que você comprar um no-break, comprar um storage, pagar alguém que saiba fazer a configuração de um servidor, entendeu? E além de tudo, esse PDV parado, ele não vai te dar um prejuízo só financeiro, ele vai te dar um prejuízo de imagem também. Aquele cliente, ele vai ficar nervoso porque ele foi lá comprar, encheu o carrinho, e a fila está grande, às vezes ele larga o carrinho no mercado, vai embora e sai falando mal de você para todo mundo, né? Ele gera essa insatisfação. E às vezes por conta de um problema técnico, né? De um problema que poderia ser facilmente resolvido, né? E evitado. Então, só que a gente entende que às vezes não dá para fazer tudo de uma vez, entendeu? Mas gradativamente é importante você estar trabalhando em cima disso, né? Melhora um pouco a parte de energia, melhora a parte de infraestrutura de rede, mexe um pouquinho na parte de segurança, é importantíssimo logo de cara você ter essa parte de backup funcionando, um servidor de antivírus, e, e ter esses backups aí também em mais de um lugar, para no eventual problema você ter como estar resguardado disso, né? Entendeu? E é muito importante essa parte do profissional, da empresa que está cuidando aí dos seus ativos aí. Porque a, a gente gasta aqui muito tempo, entendeu? Reparando problemas causados, de problema de configuração mal feita, pessoas inabilitadas que fazem serviço de qualquer jeito. E para você fazer um reparo em uma estrutura com o ambiente em funcionamento é muito complicado. Eu tenho que manter as coisas funcionando, ainda fazer o reparo, e depois de fazer o reparo eu tenho que melhorar essa estrutura com o cliente funcionando. Então isso costuma dar bastante trabalho. Agora, quando você faz um projeto de forma correta, estruturada, desde o início, com a pessoa habilitada, colocando os equipamentos corretos, dificilmente você vai ter problemas assim recorrentes. E quando tiver, aí você vai ter na sua estrutura um recurso que vai te garantir o funcionamento. Agora, falando um pouco de PDV, né, a parte de configuração desses equipamentos. Então, hoje você pega, por exemplo, uma loja, 10 PDVs, certo? Como é que seria a configuração de uma loja desse tipo aí para poder rodar? Bom, primeiro ponto que eu abordo, que seja um computador que aguente ficar ligado, né? Que às vezes nós nos deparamos aí com alguns computadores, né, que eles sequer foram projetados para ficar ligado integralmente, né, o tempo necessário lá para o PDV ficar ligado. Então, nós recomendamos aí que coloque uma máquina boa, né, uma máquina de grife, por exemplo, né, de uma marca aí já conhecida, né, em vez de sair montando computador assim de qualquer jeito. E a configuração, ela não é tão exagerada assim. O PDV Lume, ele funciona muito bem, um processamento médio, entendeu? Um processador de 2, 4 núcleos aí. Posso dar um exemplo aí, um processador Core 2 Duo, que já não é nem fabricado mais, né, mas quem entende um pouco aí sabe que é um processador assim já bem razoável, e que o PDV Lume ele funciona tranquilo. Hoje você compraria aí uma máquina com processador i3 com 4 GB de memória e um disco de alta performance, né, um SSD de 120 GB, uma máquina que aguente a ficar ligado, dificilmente você vai ter problema. Eu falo isso porque nós administramos redes com computadores assim, e eu não tenho relatos aqui, entendeu? Eu não tenho um chamado aberto aqui, praticamente. Desde o dia da implementação até hoje, nós temos feito somente a administração, atualizações dos sistemas, do sistema operacional, instalação, esse tipo de coisa.
Problema em si, Lembrando não também o tem. seguinte, né, que o PDV ele precisa ter isso, porque existem exigências da Secretaria de Fazenda para poder E, rodar a parte de certificado digital, etc., né, porque os que tem que mandar os XMLs. Tem exigências também da parte de transferência eletrônica de fundos, do TEF, né, e de outros plugins que tem que ser colocados no software do PDV. Então, não é. Senão o PDV da Lume, na verdade, rodava com 20 GB de disco, rodava, né? Mas pois como é. ele tem que armazenar XML e outras coisas mais, você acaba tendo que encher mais esse disco, que precisa ser um pouco maior. E como é que fica essa coisa da memória? Quanto de memória um PDV precisa ter? Então, nós recomendamos no mínimo 4 GB de memória, né? Relacionado com essa parte de processamento que eu expliquei. O que É, justifica hoje 4 GB de memória? Porque no passado a gente já chegou a rodar PDV de, acho que um giga de memória, eu acho que era muito naquela época. Hoje é a gente porque, fala em 4 GB, né? não, e 4 GB de memória hoje, eu falo assim que não é nada demais, não é caro isso, é o menor pente de memória que você compra hoje. Entendeu? Então, como eu te falei, nós temos estruturas aí funcionando perfeitamente dessa forma. O sistema operacional ele consome, né, um pouco de memória. O PDV Lume em si, ele não consome tanto. Mas esse processamento dessas integrações e aplicações que o PDV sempre tem que estar fazendo constantemente essa comunicação de XML, envio de cupom, com a Cefaz e tudo, entendeu? Exige um pouco também da máquina nessa parte aí de processamento. E a velocidade em disco, você colocar discos de alta performance, esses SSD, né? É muito importante porque a gravação no banco de dados ela é meio que instantânea, é muito rápida. Você tem uma rede também que comunica bem, uma rede, principalmente se você estiver trabalhando num ambiente virtualizado, né, que é um pré-requisito para que você tenha uma boa comunicação de PDV com servidor, com Cefaz, transmissão de XML, você tem uma rede gigabit, né? Entendeu? Porque nós nos deparamos aí com rede, com equipamentos de uso doméstico, computadores com 1 GB de memória, entendeu? Com 2, né? Processadores Celeron, entendeu? Que são processadores assim mais lentos que realmente não dá, não funciona direito, entendeu? Então Você isso falou gera um aí, por transtorno. exemplo, equipamento doméstico. Né? O cara tem um switch desse comprado lá na Não é feirinha do nem switch, Paraguai. não é nem switch, é um hub, né? É complicado. Então assim, tudo, toda rede ela tem que ser construída, ela tem que ser configurada de acordo com o padrão. Entendeu? A pessoa tem que entender dessa infraestrutura. Simplesmente não é porque comunicou, testou, funcionou, está rodando, abriu a internet, está bom. Não, não é assim. A coisa tem que ser feita e feita de forma correta. Entendeu? E quando a gente vai fazendo isso aí, mesmo que seja gradativo, não dá para fazer tudo de uma vez, a gente observa que o número de incidências assim, de problemas ele vai diminuindo, entendeu? E isso fica bom para quem cuida da rede, fica bom para o estabelecimento, para o cliente, entendeu? Fica bom para aluno, software também, né? Que a maioria dos problemas relacionados a chamados envolvendo questões técnicas, a maior parte deles está relacionada a problemas de infraestrutura, problema de equipamento, né? Configuração feita errada, entendeu? E Eu quando a diria que gente o chega nosso e arruma suporte isso tudo, hoje, a gente tem aí aproximadamente 75 a 80% de todos os nossos chamados são relativos a coisas causadas por infraestrutura. Vai desde quedas de servidor que aconteceu de energia, etc., equipamentos que estão com configurações antigas, problema de comunicação de internet, né? Às vezes o cliente tem mais de uma loja, então não tem um link de comunicação entre essas lojas que estão adequadas. Enfim, mas grande parte está nisso aí. E o que a gente gostaria muito é de poder ficar focado só no que é gestão, né? Só na parte que é realmente gerencial, que é onde o cara ganha dinheiro, né? Não nessa parte de infraestrutura. Por isso que um dos webinars que a gente achava prioritário era esse aqui, de falar de infraestrutura. Isso aqui é a base de tudo. Tanto para clientes que já são clientes, como clientes que querem vir a ser clientes nossos, terem isso em mente, que a infraestrutura ela é a base de qualquer solução de software que ele venha comprar. Não é só aluno, qualquer uma
tem que ter esse tipo de zelo que você está falando, Gil. E nesse exato momento que a gente está batendo esse papo aqui, eu estou com algumas telas abertas aqui no meu computador de monitoramento e está chovendo em algumas localidades aí do DF, né? Então, alguns clientes que têm redundância de link, eu já vi aqui que o link já virou, um caiu, o outro entrou, então a loja continua funcionando. Tem uns que não tem, a loja já ficou toda offline aqui para mim. Meu WhatsApp aqui, o pessoal já está pedindo ajuda aqui para ver o que aconteceu. Tem lugares que faltou energia, então tem tudo isso. Se você tem um recurso secundário para sair de uma situação dessa, aí isso garante assim um funcionamento do sistema como um todo, né? E às vezes faz a diferença, né? Você chega numa loja para comprar, tá tudo parado por falta de energia, você não tem um no-break, não tem um gerador, a pessoa vai, né, ali no vizinho ali que tem, né? Então, eu já estou recebendo aqui alguns alertas, eu acho que devido à chuva, né? Uma Então, pergunta, é, Adriano. É, ah, então, você está falando, por exemplo, você está fazendo todo esse monitoramento remoto, né? É interessante falar uhum. para o pessoal que existe também a solução Lume Cloud, De, a de nuvem, Lume né? Data Isso. Center, né? Ou seja, você pode já entrar ou adquirir ou levar seu sistema inteiro para o data center. A gente tem hoje uma parceria estratégica com a KDataEnv, né, que faz projetos sob medida para nós, para os clientes, e leva toda essa infraestrutura para a nuvem. Né? Hoje a gente tem aí clientes que têm 400 usuários rodando em nuvem, né? 30 lojas. Então, aí a gente consegue fazer isso também, né, Adriano? Consegue fazer backup em nuvem, também para não ter esse backup local só, tem o backup na nuvem, que já é um padrão que Backup, você utiliza hoje para o pessoal. Então, isso também são coisas que reduzem a necessidade de investimento interno do cliente. Ficar comprando servidor, ficar fazendo uma série de coisas e tal. Você pode ter todo esse ambiente em data center, né? Não precisa ter ele local. E é isso. interessante que as pessoas não fazem conta às vezes, né? Por exemplo, hoje um ar-condicionado ficar ligado o dia inteiro é R$ 350, 400 por mês, às vezes, numa salinha. Né? Às Então, se vezes até você, mais, né? às Dependendo. vezes tem mais, aí você junta isso, às vezes numa localidade que tem problemas de rede elétrica muito grave, muito difícil, questão às vezes, uma conectividade. Então, pô, em vez de servidor ficar local, você põe isso em data center e você opera a sua frente de loja. Facilita bastante, né? A parte de segurança também, que é a LGPD, você levar isso para um o data center tem ISO 27001, que é já uma ISO específica para essa questão de segurança de rede. Então, tudo isso facilita muito. É interessante, quem quiser fazer um orçamento dessa solução em nuvem também, é bem legal. E você estava falando do PDV. Aí, a gente estava falando de loja, 10 PDVs numa loja. Né? Então, você falou, ó, PDV 4 GB, né, uma maquininha dual, né, que você falou, e tal. Vai Isso. rodar bem 120 GB de disco, um SSD de preferência, né, para ser um disco Uhum. rápido e tal. Vai rodar bem. A parte de o guarda dessa loja, ele precisa ter um guarda ou ele pode fazer uma virtualização e já ter tudo isso numa máquina só também, como a gente falou? Nós trabalhamos aí com um servidor virtual para cada aplicação. Nós temos aí, como eu mostrei nessa estrutura, nós temos o guarda, e uma configuração assim mais ampla. Tem o XML Connect, tem um banco de dados do saque gerencial, o banco de dados do PDV, a gente coloca tudo separado, entendeu? Para não termos esse tipo de problema aí. E a configuração vai depender muito, a configuração da máquina virtual vai depender muito do ambiente. Geralmente é importante fazer uma análise, né, do tamanho do cliente, do tamanho da estrutura de dados dele, da movimentação que você vai ter de tráfego, de rede, processamento, consumo de memória, e geralmente a gente faz um cálculo, né? E nesse ambiente de virtualização, ele tem muitas ferramentas, como eu mostrei, para gerenciar toda essa parte de recurso de hardware. E você consegue otimizar bastante isso, que numa máquina física você não tem os mesmos recursos e acaba funcionando. Porque existem pessoas que têm um conceito um pouco equivocado em matéria de virtualização, achando que você vai ter perca de performance pelo fato de estar virtualizando. Geralmente você tem quando não faz um trabalho bem feito. Então, a questão do guarda, que é uma máquina essencial ali do retaguarda,
do Lume Software. A configuração ela segue mais ou menos o mesmo caminho da que eu expliquei para o PDV. Né? Eu coloquei uma configuração aí de PDV inicial, né, que nós costumamos colocar. Existem clientes que têm PDVs com 8 GB de memória, com processador i3, i5. E aí vai depender muito da situação. Eu coloquei o mínimo, né? E nessa parte de guarda aí, nessa faixa de 8 GB de memória, o disco, eu costumo colocar ele dinamicamente alocado, porque é uma máquina que trabalha em conjunto com o banco de dados, que armazena XML e ele vai crescendo gradativamente. Aí, como eu te falei, vai depender muito da estrutura que tem no cliente, né, do que ele movimenta. É necessário fazer uma análise, porque se você não fizer isso, não fizer um aprovisionamento, não fizer um monitoramento, já teve vários casos aí de servidores aí pararem porque não foi feito esse aprovisionamento de forma adequada e não foi feito o monitoramento, a pessoa deixou o servidor lá, o guarda, e até mesmo o banco de dados funcionando sem esse tipo de observação, o disco enche e causa uma série de problemas aí em toda a estrutura. Opa, acho que eu estava mudo, né? Estava muito, sim. Opa, putz, falei um bocado e estava mudo. É, então, vou repetindo aqui. Quando a gente fala do DBA, né, a gente sabe que o banco de dados hoje, à medida que ele cresce tamanho, né, você vai ter uma queda de desempenho, né, nesse banco de dados. Então é necessário fazer alguns ajustes, né, que a gente chama de cache e outras coisas dentro do banco. Para fazer isso, você usa um profissional chamado DBA. Né? Isso. Hoje o DBA, ele é... O que é o DBA, pessoal? Chama Database Analyst. É um cara que tem uma formação naquele tipo de banco de dados, que ele conhece todos os comandos daquele banco, ele conhece a estrutura de banco de dados, né? E com isso ele consegue analisar o que está acontecendo no banco e fazer algumas alterações nos parâmetros do banco de dados para que ele melhore o desempenho. Né? Então ele analisa, por exemplo, queries, que são chamadas que são feitas no banco, que estão lentas, que podem ser otimizadas, etc. Inclusive esses profissionais às vezes não dão retorno aqui, falando o que a gente deveria otimizar na nossa query para que o sistema tenha um melhor desempenho. Né? Então, esse profissional hoje, como é que você está lidando com esses problemas e quem você aciona? Então, nós temos aí também homologados aí na Lume Software, né? Tem a Rufus, que é o Marcos, trabalha aqui em conjunto com a gente. E é importante você ter um profissional de banco de dados também para cuidar dessa parte. Entendeu? E porque de tempos em tempos, como o Rodrigo disse, é necessário fazer uma manutenção nessa base de dados. Fazer um arquivo morto, fazer uma utilização, porque se isso não for feito, você vai perdendo desempenho. Né? Então, ele vai analisar toda essa estrutura de dados e vai fazer esse trabalho preventivo. E às vezes corretivo, como eu citei anteriormente, né, uma estrutura inadequada, quedas de energia, corrompe tabela, entendeu? E como eu falei, a sua base de dados é o que você tem de mais importante dentro do seu estabelecimento, é o que você tem que dar mais atenção para isso. Por isso que nós trabalhamos essa parte aí de backup, de segurança, e tem essas manutenções que devem ser feitas por um DBA qualificado, entendeu? É um profissional assim
mais específico, né? E que deve estar voltando aí os seus conhecimentos aí para essa parte sempre que necessário. Então, aqui nós temos aqui um agendamento que, pelo menos uma vez no ano, tendo problema ou não, nós entramos em contato aí com alguns clientes e acionamos aí esse serviço aí que a Lumen Software também, através de seus parceiros qualificados, fornece também para os clientes, né, para a gente fazer esse trabalho aí de otimização e manutenção preventiva nessas bases de dados. Bom, acho que você quer fazer um encerramento aí, Adriano? Já estamos já com 5h51, estamos aí com 1h20 mais ou menos de evento. Acho que já deu para dar uma boa chamada e tem muito assunto para outras coisas depois. A gente pode fazer webinars específicos para cada questão dessa, com mais profundidade. Podemos montar um webinar aí para configuração de PDV, por exemplo, como realmente faz o setup do PDV, como configura o PDV. A gente vai falar muito ainda sobre várias coisas aí nesse nosso canal aqui. Isso aqui é só o começo, estamos aprendendo ainda, estamos engatinhando, mas vamos ficar muito bom nesse tipo de comunicação, né? Porque hoje eu entendo que as pessoas têm pouco tempo. Então, nada melhor que um bom bate-papo como esse daqui, que ela sai já com tudo na cabeça, as ideias, nossas posições, e aí pronto para poder tomar algumas decisões, né? Assim, para encerrar, eu sei que é muita informação e assim eu tentei ser o mais claro possível e não entrar em tantas questões técnicas, né, devido à diversidade aí do público. Mas a tecnologia está aí, entendeu? Basta você ficar atento para isso, né, e adquirirem aí os equipamentos corretos, entendeu? Ter um profissional que saiba fazer toda a configuração e aí você vai melhorando gradativamente, porque eu entendo o seguinte, a TI ela tem que ser feita pelo negócio, entendeu? A TI pelo negócio fim do cliente, ela tem que ser capaz de alavancar o seu negócio. Então ela deve ser vista como um investimento, né? E isso vai te garantir aí um diferencial muito grande no meio aí da concorrência que é muito acirrado, né? Então nós conseguimos aí atingir aí um público maior usando a tecnologia também ao nosso favor. Essa parte aí que o Rodrigo falou, dessas otimizações, dessas instalações, é possível hoje fazer instalações remotas também, de um servidor inteiro, de uma loja inteira, com essas tecnologias. A gente manda máquinas prontas já, nesse conceito de virtualização, e ter um melhor aproveitamento de tudo, né? Então, assim, eu fico feliz de poder participar, agradeço aí ao Lumen Software mais uma vez, uma parceria bacana aí que tem dado certo. Problemas nós temos aí bastante, né? E devagarzinho nós vamos melhorando, aumentando aqui a nossa equipe também e avançando aí a cada dia que passa, adquirindo mais conhecimento. Que o nível aqui tem que ser cada dia mais cobrado, né? E a gente não para de estudar também, entendeu? É um trabalho assim contínuo, tirando uma certificação atrás da outra e evoluindo nesses processos aí junto com os clientes, né? E o objetivo é todo mundo melhorar e ganhar junto. Valeu aí, obrigado aí a todos vocês. Rodrigo, acho que você está mudo aí de novo. Rapaz, isso é a idade, né? Acho que a idade vai chegando e aí você começa a ter alguns problemas. Então, um deles é você já não sabe mais desligar o mute quando você está fazendo um webinar. Mas eu estava falando o seguinte, que a gente depende hoje demais das pessoas, de todas as pessoas. Ninguém vive sozinho, nós somos ilha, né? Então hoje a gente tem parceria com todo mundo e até com concorrentes, né? Lançamos recentemente o Quick Data, que é um negócio espetacular, vai colocar o varejo do pessoal em outro patamar, né? Outro patamar.
tomamos de 4 esse final de semana, estou meio triste. E aí, vamos esquecer, amanhã tem mais jogo. E o que acontece? A gente precisa realmente trabalhar mais em equipe junto. E contamos com os clientes também, que nos mandem suas sugestões aí para fazer novos webinars sobre outros assuntos relevantes. Vamos fazer muita coisa aí sobre a parte de gestão, de metodologia, pegando algumas coisas específicas, né, de posicionamento, sortimento, etc. Nessa área aí também, como eu falei, vamos trabalhar a questão de PDV, instalação. A gente quer muito que os clientes avancem. O mundo hoje é muito competitivo, né? E uma coisa muito interessante, eu estava lendo um artigo esses dias sobre a questão do crescimento contínuo, na verdade se chama estudo permanente, o nome é estudo continuado. Nunca paremos de estudar, não dá mais para parar de estudar. O que a pessoa fala, antigamente a pessoa fazia faculdade, aí depois fazia pós-graduação e fala, pronto, estou bem na vida. Não, senhor, acabou. Hoje ter um diploma de universidade boa não significa nada, não significa que você vai conseguir ser bom profissional, ser bem remunerado, nem nada, né? Realmente é a sua capacidade de fazer as coisas acontecer. E isso é estudo permanente, ficar sempre antenado com as coisas, assistir esses webinars que a gente faz aqui e está evoluindo. E a gente quer ajudar não só os clientes, como também os colaboradores dos nossos clientes a evoluírem e serem profissionais cada vez melhores, né? Isso é bom para todo mundo, né? E vamos adiante. A Lume quer melhorar também e quer que as pessoas que estão com ela também melhorem. Esse é o motivo dos nossos webinars aqui. Tá? Então, mais uma vez, agradeço, Adriano. Pessoal, muito obrigado, né? E vamos em frente aí. E semana que vem, eu acho que tem mais um webinar aí. Acompanhe. A nossa intenção agora realmente é toda semana com um webinar, tá? E se bobear, nós vamos até acelerar mais isso aí, com webinars um pouco mais focados, uns mais para a área técnica, outros para a área mais gerencial. Vamos também trazer assuntos relevantes de outras coisas, como recursos humanos, né? Queremos transformar esse canal aqui num canal bem bacana para todos os nossos clientes. Okay? Obrigado, pessoal. Um abraço grande. Obrigado aí. Valeu, Adriano. Tá? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau.